Muito bem, gente, Coluna Sua Saúde segue nas quintas-feiras e hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o Dr. Juliano Brasil. Sempre é muito bom recebê-lo porque ele é muito esclarecedor, muito direto ao ponto e a gente precisa disso para entender um pouco de medicina, né? Pessoas que nos expliquem a coisa de uma maneira mais direta. E hoje a gente vai falar sobre uma ameaça que ronda aí as nossas vidas, mais uma ameaça que ronda as nossas vidas, a dita Mpox, gente, que é um vírus, né, doutor? É um vírus. É um vírus, né, extremamente agressivo que pode aí causar danos muito agressivos à saúde das pessoas. Então eu queria começar agradecendo ao Dr. Juliano por estar nos prestigiando, né? E começar a perguntar o que é exatamente essa Mpox, que aqui em Santa Catarina está crescendo bastante os casos, inclusive, né, doutor? Bom dia a todos. Mpox é uma variante do vírus da varíola, não é o vírus da varíola, mas é uma variante dele, é da mesma família, a Ortoviridae. Já teve um surto de Mpox em 2022. Nesse surto, o Brasil chegou a ter mais de 10 mil casos e depois ele recrudesceu, foi diminuindo. Até 2023 já não teve tanta notificação, 2024 acho que não deu nem 700, até que agora eles notificaram de novo de que voltou a ser uma doença de emergência internacional por causa do número de casos. É a mesma Mpox, só que causada por uma outra cepa do vírus. Então, a de 2022 era o clado 2, que eles chamam, que é um tipo de vírus, era o tipo 2. E a de agora é o tipo 1, que supostamente é bem mais grave e com uma letalidade maior. A do tipo 2, que era anterior, causava as lesões típicas, lesões de pele, gânglios inchados, febre, tudo. As lesões de pele são muito feias, mas elas melhoravam na maioria dos casos e dificilmente ficava muita sequela, a não ser uma ou outra cicatriz. E a maioria das pessoas se recuperava. Essa outra não. Essa outra tem uma letalidade maior, muitos casos, pelo menos 40%, evoluindo para óbito. Ela veio mais forte, então? Mais forte. Geralmente acontece isso com as doenças, né? Mas ela veio de uma maneira bem mais forte. E ele é um vírus que se transmite de que maneira? Ele se transmite da mesma forma que a varíola por contato de pele com gotículas, próximos, né? Como se fosse uma gripe. Como se fosse uma gripe. Contato próximo entre pessoas, seja pelo contato físico, contato sexual, por gotículas, quando você está falando muito próximo. A gente que está aqui próximo em um ambiente fechado, ela seria propícia, por exemplo. Seria propício, sim, exatamente. E aí, como é que a pessoa percebe que está com essa doença? Ou ela tem sintomas que se confundem com outras doenças? O pessoal tem pânico do termo virose, né? Porque virose é uma coisa que você vai na UPA e todo mundo te manda embora dizendo que você está com virose. Mas é uma virose, então o quadro inicial vai ser igual de todas as outras. Febre, mal-estar, os gânglios podem começar a inchar, e aí logo depois do período febril já começa a erupção cutânea, que essa sim é a característica da doença, são várias pústulas, são bolhas que têm líquido dentro, esse líquido costuma ser claro, mas tende a ser purulento, por isso chama pústula. São lesões muito feias, quando você olha assim, é um aspecto chega a dar medo de ver. Pode até estar no rosto isso, né? Pode dar em qualquer lugar do corpo. Qualquer lugar do corpo. Em qualquer lugar do corpo. E dói isso? Dói. Dói sim. É porque ele está em uma erupção no teu corpo, né? Dói sim. São lesões dolorosas. Elas costumam causar bastante coceira e dor. Normalmente elas podem, quando rompe, elas podem infectar, né? E também é o outro risco da doença, é a infecção secundária que acontece por causa da contaminação dessas lesões. Mas isso só vai acontecer num segundo estágio. Só vai acontecer depois que você já tem a lesão, quando ela rompe ou quando você acaba machucando ali e rompe a lesão. Porque os primeiros sintomas são de uma virose mesmo. Os primeiros sintomas são de uma virose. É difícil você dizer, é monkeypox. Monkeypox não, que agora não chama mais agora monkeypox. É Mpox. Você não vai dizer que é isso nunca. É muito comum as pessoas saírem com qualquer doença dessa. Mas fui lá, ele me falou que não era nada, me falou que era só uma virose. Mas ele não estava errado, era uma virose. Então, nenhum médico consegue separar qual virose. Você sabe que é o termo virose porque são sintomas característicos. Febre, mal-estar, dor no corpo. Dependendo da virose, você tem um sintoma um pouquinho mais característico, artralgia, rash cutâneo. O sintoma característico são as bolhas que aparecem na pele, mas que aparecem geralmente depois do período febril. Então, em geral, as pessoas costumam procurar ajuda quando elas estão com febre. Nessa fase, ninguém vai saber dizer o que é. Você vai ver que é uma pessoa que está com uma virose, está com mal-estar, está com febre.
estágio geral um pouquinho comprometido, mas nada específico. Logo depois já começam a aparecer as bolhas, e as bolhas, sim. Você olha a bolha, não tem como dizer que não é. Não, é muito característico. Chegou a se falar em grupo de risco, hoje já não existe mais isso, né? Não. Todo mundo está correndo risco, porque uma Sim. virose pode pegar simplesmente conversar com uma pessoa doente, Sim. né? Crianças, inclusive as crianças são mais suscetíveis a essa nova cepa do vírus. Não existe grupo de risco. Antigamente, no surto de 2022, tentou se estabelecer alguns, principalmente de homossexuais e profissionais do sexo, mas não é uma doença sexualmente transmissível, não tem... Isso é importante deixar claro, não é uma DST. Não tem relação com isso, é o contato mesmo. Óbvio que se você tiver um contato sexual com alguém que tem a doença, é mais fácil de pegar. Vai pegar. Mas independente de com quem seja, e também independente, não é uma questão exclusiva da atividade sexual, mas sim do próprio convívio com uma pessoa que está doente, né? Sim. Porque a saliva, e a gente se assustaria se a gente soubesse o quanto de saliva dos outros a gente recebe, né, doutor? De perdigoto, né? É bastante. É melhor nem saber, né? Então é muito fácil de pegar. Como uma própria gripe, que você viaja num ônibus fechado, você já pode sair de lá com a gripe premiada, né? Com o ônibus inteiro pode sair. Exatamente, né? Se tiver uma pessoa ali com o E a transmissibilidade dessa cepa é muito maior. Além dela ser mais grave, ela também se transmite de forma muito mais rápida. Então, se espera que dessa vez, se na de 2022 foram 10 mil casos, se espera que seja bem mais agora desse ano. Esse fato, doutor, de ele ter os primeiros sintomas como uma virose comum, isso torna ela mais perigosa, porque na verdade a pessoa está tendo aquele problema e de repente, quando ela descobre já está muito tarde, pode acontecer isso? Ou é normal que esteja esse estágio inicial e não é que seja normal, mas eu digo, a pessoa nesse estágio normal não corre o risco que vai correr quando já tiver com as pústulas e tudo? Não, é porque, como eu falei, é muito difícil você dizer que a pessoa tem mpox por causa dos sintomas iniciais só. Você vai juntando coisas, a pessoa ou viajou, ou teve contato com alguém que tinha umas lesões esquisitas de pele, e aí você fica observando, fala, observe se não vai aparecer mais nada, que é a orientação que qualquer profissional daria, por exemplo, num posto de saúde, ou num consultório, ou numa UPA da vida, observe, vê se não vai aparecer mais nada, se aparecer alguma coisa diferente, volta. Vai aparecer alguma coisa diferente, é impossível a pessoa olhar aquilo e não achar que é estranho, provavelmente ela vai procurar ajuda. Mpox tem tratamento, mas o tratamento não é dado para todos os casos, é para alguns casos. É uma droga, por enquanto, que está sendo usada. Não tem ainda nenhum esclarecimento por parte do governo federal de como vai ser a distribuição, para que tipo de pessoas vai ser dada essa medicação, chama Tecovirimat. Já se descobriu que ela não é tão eficaz para essa classe de vírus também. Normalmente, a medicação reduz bastante o tempo da doença. Nessa nova, ele não diminuiu nada, apesar de que reduziu a mortalidade, então provavelmente vai ser usada, mas o tratamento vai ser basicamente sintomático, né? Tratamento febre, da dor, e o mais importante de tudo é você deixar a pessoa isolada. Então, eu acredito que o motivo maior de você tentar descobrir é você ter a estimativa epidemiológica para que você possa isolar a pessoa e evitar que aquilo fique transmitindo, né? Para não provavelmente, se essa doença chegar até aqui, por exemplo, né, em Canoinhas, vai se estabelecer aquele protocolo de isolamento social, como já é em outras cidades que tem, né? Não sei se isolamento social, porque a transmissibilidade não é tão alta, mas vai exigir que pelo menos o doente fique isolado. E o isolamento é até que seque a última feridinha. Isso pode levar tempo? 2 semanas, em média. Mas pode levar mais. Só voltando a falar da questão da virose, a virose, se for uma virose mesmo, ela vai durar 7 dias por aí, né? Ela dura mais, dura até 4 semanas. Sim. Depende do que vai embolando junto. Se for só aquilo, em 3, 4 semanas a pessoa está boa. Mas é que as coisas vão se desdobrando. Às vezes causa uma infecção secundária, aí você tem que internar para tratar aquilo. Ou ela desenvolve como é o caso dessa cepa agora, desenvolve uma infecção do sistema nervoso central, uma encefalite ou alguma coisa assim, aí vai ter as complicações próprias dessa doença. Que pode ser até a morte. Pode ser inclusive a morte, pode necessitar UTI. Então, tem uma série de desdobramentos e complicações que pode ter na doença. E hoje a gente não tem um remédio 100% seguro.
Tem o Tecovirimat, mas que não está 100%. Não é 100% eficaz. É uma medicação que foi descoberta e usada para a varíola e agora está sendo usada, na verdade, para o mpox. Ele tem a sua efetividade, reduz bastante o tempo de doença, pelo menos nesses vírus do tipo 2, e reduz a mortalidade, que no caso do tipo 1 é mais importante. Mas é uma medicação cara, não é uma medicação acessível, não é uma medicação que vai ser distribuída para todo mundo, com certeza. Muito provavelmente vai ser para alguns pacientes, provavelmente os que desenvolverem algumas complicações. Então é tudo muito novo, né? Sim, então, né? Sim, é tudo muito novo. Não dá para esperar. O governo federal já montou um gabinete de crise específico para essa doença, pelo menos a ministra Anísia anunciou isso. É uma informação leiga, não é uma informação técnica, eu não recebi nada. Mas a gente viu a notícia de que já tinham estabelecido um gabinete de crise e acredito que disso eles vão começar a seguir as recomendações da OMS. E a vacina? Fala-se de vacina, mas se não tem nenhum remédio 100% eficaz, vai ser difícil de ver vacina tão cedo, né? A vacina existe já, é a mesma vacina que foi desenvolvida para a varíola. Sim. Você tinha visto o nome, que eu já esqueci o nome da vacina. Não tem problema. Mas tem a vacina. A vacina não vai ser distribuída para todo mundo, existem grupos de risco para agravamento da doença, que são basicamente os pacientes imunodeprimidos. Eu acredito que a vacina vai ser só para esse grupo, não deve ser para a população em geral. Pessoas que são mais suscetíveis a pegar a doença. Pessoas que são mais suscetíveis a ter doença grave. Porque já tem alguma debilidade relacionada com uma doença. Exatamente. Doutor, essa questão da mpox, que vem logo da sequência do coronavírus, que são vírus também, né? Ambos são vírus, mostram que eu li algumas coisas no período da pandemia, depois da pandemia, muitos especialistas, infectologistas, falando sobre essa questão que a humanidade vai ter que aprender a conviver com diferentes vírus, porque cada vez mais a gente vai estar suscetível, né? Por uma série de fatores que o ser humano foi fazendo sem prever as consequências, né? É esperado que de tempos em tempos a gente viva pandemias. Especificamente o Covid é um vírus menor, uma partícula bem pequena, por isso ele se dissemina muito mais fácil pelo ar e aí você tem uma transmissibilidade muito maior. O mpox não, é um vírus grande, é um vírus que não tem essa capacidade de chegar tão longe, ele vai mais pertinho, então a transmissibilidade é bem menor do que a da Covid, por isso que não se espera uma pandemia como a da Covid, mas vai ter repercussões. A Covid era muito fácil de pegar. É muito fácil de pegar ainda, né? É muito fácil. E é importante a gente até falar, já que a gente está falando de vírus, a Covid não acabou, né? O coronavírus não acabou. As pessoas têm essa sensação de que está tudo liberado, né? E está tudo liberado mesmo, mas o vírus está aí, né? Covid está aí, vai ser uma doença que a gente aprendeu já a conviver e vai continuar convivendo. Hoje nós temos um grupo muito grande de risco, que é basicamente as pessoas que não quiseram se vacinar. Essas pessoas, elas realmente estão em risco ainda para a doença e são basicamente as pessoas que a gente vê ainda graves, morrendo em UTI, são as pessoas que não se vacinaram. Só que, graças a Deus, elas não estão puxando a gente junto, né? Porque Exatamente. quem tomou a vacina está imunizado, pode ter a doença, mas não vai ter. O risco de ir para uma UTI é muito pequeno, né? Exatamente. E hoje, acho que a maioria da população tem pelo menos 3 doses da vacina. Eu tenho 5, então eu acredito que a maioria das pessoas tem pelo menos 3 doses da vacina. E é uma lástima mesmo que as pessoas não tenham. Isso foi um demérito muito grande. Não quero entrar no campo da política, mas foi um demérito muito grande do governo anterior ter estimulado esse tipo de pensamento, de que vacina pode ser prejudicial. E isso influenciou tanto as pessoas que hoje a gente vê doenças que eram consideradas praticamente erradicadas, como a paralisia infantil, retornando porque os pais não estão vacinando os filhos, condenando os próprios filhos, né? Que é uma conduta que a gente já via muito nos Estados Unidos. E quando a gente daqui via isso lá, meu Deus, mas que tipo de povo é esse que faz um troço desse? Mãe não querendo levar filho para vacinar. A gente achava absurdo uma coisa dessa acontecer num país desenvolvido. Aqui não tinha isso. Tinha que vacinar, todo mundo levava para vacinar e todo mundo tinha medo da doença e pronto. Agora não. Justamente em função dessa desinformação, voltou a ter gente que não leva filho para vacinar e que acha que vacina faz mal. Vacina tem riscos como qualquer outra coisa, mas a segurança que você tem de estar vacinado é muito maior do que o risco. Então, se justifica você se submeter. E nesse quesito a gente tem que ouvir gente como o Juliano, que estudou para isso, que não tirou isso do WhatsApp, né? Então, às vezes, você optar entre deixar de ouvir um especialista, um profissional médico,
para ouvir alguém que postou algo no WhatsApp que você nem sabe quem é um atestado de burrice, né? E o fato também de que você tem o direito de não vacinar o seu filho é o mesmo que dizer que você tem o direito de prostituir teu filho, de colocar ele em trabalho escravo, é mesmo, eu diria até que é pior, porque a consequência de não dar vacina é você condenar o seu filho a uma paralisia ou a morte mesmo no caso de pegar um vírus. Então é uma coisa muito séria que as pessoas tendem a relativizar, né, Juliano? Mas na verdade, o pai que recusa a vacinar o filho está cometendo um grande crime contra o futuro daquela criança, né? Sim. Isso tem que ser considerado. E a gente tem que ouvir, independente, como o Juliano falou, independente de questão política, se o meu candidato pensa isso, se a minha candidata pensa aquilo. Aliás, política e saúde realmente são duas coisas que não combinam, né? A gente tem que ouvir o especialista. Mas não gosto de X, não gosto de fulano. Vai ouvir, então, um outro que seja, pelo menos tenha estudado sobre aquele assunto para poder falar, né? E daqui a pouco a gente tem uma nova vacina aí, né? Dependendo do quanto isso vai crescer, essa Mpox, né? Ainda não está muito claro. Hoje a gente está no nível 1, né? Que não teve nenhum caso dessa cepa documentado ainda. Hoje o principal é a vigilância, para que principalmente os profissionais de saúde estejam alertas para poder fazer o diagnóstico disso, porque não é uma doença que a gente está acostumado. Então, para nós também, para nós que eu digo, para o médico em geral, é difícil você fazer diagnóstico de coisa que você não está acostumada. Infecção urinária eu vejo todo dia 10. Quantos Mpox eu vi? Eu estou falando de Mpox, mas quantos eu já atendi? Nenhum. Está tudo muito na teoria ainda. Não é uma coisa tão fácil. Eu lembro uma vez aqui que eu tive um paciente com malária. Mas eu não sei de onde que eu tirei malária, porque eu nunca vi malária na minha vida. E eu achava que era malária, e era malária mesmo. A gente teve aquele caso do rapaz que foi diagnosticado na UPA com virose, achavam que era leptospirose, depois no fim o diagnóstico foi de antavirose. Antavirose, né? Que é uma doença extremamente difícil de fazer diagnóstico, porque também é uma virose, os sintomas são iguais de qualquer outra virose. A única diferença é que começa a agravar muito rápido e em 24, 48 horas afunda. A gente está falando da vacina, doutor, mas a questão da varíola, ela não está no calendário nacional de imunização? Ela não já faz parte do calendário de imunização da criança? Ou não existe Não, a varíola foi erradicada, né? Foi erradicada. Mas eu digo assim pelo seguinte, por exemplo, eu quando criança, se eu tomei a vacina contra a varíola, automaticamente eu estaria prevenido desse vírus, se funciona de fato essa vacina? Ou uma coisa, outra coisa? São coisas diferentes. Eu não acredito que a imunidade fosse durar tanto tempo assim. Não deve ser uma imunidade para a vida toda, porque as pessoas que foram vacinadas, salvo se eu estiver muito enganado, foram há muitos anos atrás. Muitos anos, né? Talvez a gente tenha tomado até e nem lembra, né? Mas como não vou me lembrar das vacinas que eu tomei, nem sei se eu tenho minha carteirinha. Eu só lembro daquela da pistolinha, porque até hoje tem a marca, né? Também. Da pistolinha. O que foi aquilo? Aquilo foi um crime contra a criançada. Eu tenho aquela marca. Dr. Juliano Brasil, médico urologista do Urocentro Canoinhas, falando pra gente então sobre Mpox, mais uma doença que a gente tem que ficar de olho porque tá chegando, Santa Catarina tem vários casos e a chance disso chegar até aqui, vocês sabem, né, gente? É uma faísca, né? Alguém viajar e voltar e aí começa a transmissão, então a gente tem que ficar de olho e ficar muito, muito atento aos sinais, né, doutor? Acho que é isso que a gente tem que pensar hoje, né? É basicamente isso. Acho que para as pessoas que estão com sintomas virais, o básico é ficar um pouco quietinho, não se misturar, esperar 1, 2 dias pelo menos para ver se não vai aparecer mais alguma coisa, até que volte a ter um convívio social normal. Nem sempre isso é possível, as pessoas têm questões de trabalho e tudo, então não é tão fácil assim ficar isolado, mas na medida do possível evitar ficar se expondo, principalmente quando você já está doente, porque o risco de você passar isso para alguém é grande. E até que você descubra que é o Mpox, vai passar alguns dias. Então, é inevitável que a transmissão da doença vai ser por causa disso. Pessoas que não sabem que estão infectadas transmitindo para outras. Mais um cuidado que a gente tem que ter. Obrigado, doutor Juliano, sempre um prazer recebê-lo aqui. Espero recebê-lo outras vezes. Obrigado por todos. E Coluna Sua Saúde toda semana no programa Hora Extra nas quintas-feiras e aos domingos a gente exibe a reportagem, a coluna nem separado, tanto no YouTube quanto no nosso site. Obrigado, gente. Até a próxima.